Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abram suas Bíblias, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amém? Podem sentar-se? Bom, irmãos, vamos dar continuidade na nossa reflexão da palavra do Senhor. E nós estamos falando a respeito da lei de Deus. Desde o princípio, ainda antes da criação, Deus já possuía uma lei. Essa lei é o que podemos chamar do seu próprio caráter, da sua própria vontade, que sempre esteve com ele, porque Deus é imutável, Deus nunca mudou. Então, o seu desejo, a sua vontade, os seus desígnios, nunca mudaram, sempre estiveram com Deus, como Ele é, juntamente à sua essência. E Deus, quando criou a humanidade, Ele colocou na sua humanidade criada, nos seus seres que Ele criou, na raça humana, essas qualidades morais que são próprias dEle, para que os homens pudessem viver segundo a sua vontade. Como nós sabemos, nós temos aí o trágico evento do pecado. O homem, conhecendo a vontade de Deus, veio a desobedecê-la e pagamos muito caro por causa disso, né? As consequências do pecado no mundo são visíveis, mas Deus, com a sua graça e a sua misericórdia, nos concedeu, pelo seu amor, uma oportunidade de redenção, uma oportunidade graciosa de ser justificados diante dele, e ele instituiu então o método ou o meio pelo qual ele operou a redenção, que é a morte. Cristo tomou os nossos pecados na cruz. Nós, pela fé na pessoa de Cristo, temos nossos pecados perdoados, e é por meio dessa fé que nós somos salvos. Mas quando nós falamos de uma lei, não é que essa lei foi determinada para que o homem a obedecesse e por meio dela fosse salvo. Porque por causa da nossa desobediência, somos incapazes de obedecer perfeitamente uma lei divina. Então precisamos desse ato gracioso. Logo, qual é a razão então de nós falarmos sobre lei? Porque essas leis, elas devem ser obedecidas como consequência dessa salvação que foi concedida em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que nós falamos de lei aqui, de mandamentos que se devem guardar, você tem que entender que esses mandamentos, quem os guardam são os salvos. São aqueles que foram já resgatados por Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo. A esses, como consequência dessa grande obra que Jesus Cristo fez, existem os mandamentos para que se pratique, para que se ande neles. Esses mandamentos foram dados desde o princípio, na criação, quando Deus criou o homem, e também ao longo da história da revelação divina, a história da humanidade em que Deus foi se tornando conhecido, Deus também deu essa lei escrita. Essa mesma lei que foi dada na criação aos seres humanos, posteriormente ela foi escrita e também ela foi adaptada ao povo de Deus específico, que eram os judeus. Então, hoje nós vamos falar a respeito desse mandamento, que é um mandamento universal, que diz respeito a todos os homens, que foi aplicado também ao povo de Israel, mas sempre foi pensado por Deus em sua universalidade, ou seja, um mandamento para que todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas, independente de quaisquer aspectos que diferenciem a raça humana, que eles cumpram, sob pena de que, se não cumprir, possam pagar na terra pelos seus atos cometidos, quanto também na era vindoura. Deus castigará a todos aqueles que recusam-se a obedecer os seus santos mandamentos. E também Ele fará a mesma coisa com aqueles que obedecem esses mandamentos, mas não estão em Cristo. Porque a obediência do mandamento não salva. O que salva é a fé no Filho.
Agora, os salvos, os que foram salvos, devem obediência ao mandamento do Senhor como expressão máxima da gratidão. Nós precisamos expressar nossa gratidão e mostrar que a salvação está em nós, que nós somos de fato salvos. Por isso, para nós tem todo sentido a obediência dos mandamentos. Para aqueles que estão na perdição não tem sentido, porque recusam-se à salvação que se dá somente, unicamente, por meio da obra que Cristo Jesus operou na cruz, por meio da sua vida e da sua morte. Quando nós vemos esse mandamento, a primeira coisa que nos traz à memória é a relação familiar. E é evidente que o mandamento ele já se apresenta dentro do âmbito familiar, da relação entre filhos e pais, ou melhor, da relação dos filhos para com os pais. Mas esse mandamento, ele é um tanto quanto abrangente e vai alcançar todas as esferas da sociedade, não somente a relação familiar, ele é um pouco mais amplo, porque neste mandamento nós vamos ver uma expressão da vontade divina, da vontade de Deus, para que todos os homens se submetam à sua autoridade. Por detrás deste mandamento nós vamos ver Deus ordenando aos homens que se submetam a todos os modelos de autoridade, lógico, respeitando todos os questionamentos morais daquilo que é certo e que é errado, porque essa é a vontade dele. Então, nós vamos analisar este mandamento e toda a abrangência que ele possui, para que nós possamos ter uma exata compreensão daquilo que Deus quer no quinto mandamento. Pode passar. O princípio geral deste mandamento consiste em que devemos sentir e agir de maneira apropriada para com os nossos superiores. Nós devemos sentir e agir de maneira apropriada com os nossos superiores. Não importa em que consiste essa superioridade. Se é de idade, nós devemos respeitar aqueles que têm mais idade que a gente. Então há uma superioridade na idade. No ofício, na atividade que aquela pessoa exerce, se ela exerce uma atividade que é superior à nossa atividade, também nós devemos a submissão a essa pessoa. Também de poder hierárquico, dentro das hierarquias que existem em todas as esferas da sociedade, algumas pessoas estão numa posição de hierarquia mais elevada do que outras. E isso tem que ser radicalmente obedecido, contemplado. Nós devemos agir e sentir em relação a isso para com a diferença entre os seres. Não é diferença essencial, porque todos os seres humanos são iguais. Nós estamos falando da diferença de autoridade que cada um detém em si mesmo. E também a diferença de conhecimento, que é muito importante quando você se encontra com uma pessoa que tem um conhecimento mais elevado que você em determinada temática, você entende que aquela pessoa está num momento, pelo menos num nível superior ao seu, porque ele tem mais conhecimento do que você. É a mesma coisa de uma pessoa que acaba de crer em Cristo, iniciante na fé, e que tem que se considerar um aprendiz, e tem que procurar dentro da comunidade de fé as lideranças, porque entende que as lideranças são pessoas que estão numa condição superior, porque elas já têm o conhecimento das questões relativas à fé. Então, essas estruturas que estão por todas as partes de hierarquia e de autoridade precisam ser obedecidas. O propósito geral do mandamento não vai envolver somente a família, tá? Principalmente a família e em primeiro lugar a família, mas o princípio também envolve outras formas de autoridade que nós vamos ver que toda autoridade emana de Deus. Pode passar. Uma frase do professor Charles Hodge, ele diz o seguinte: aos superiores se deve a cada um deles
em conformidade com a relação que tenha conosco, reverência, obediência e gratidão. Independente do que se trata essa superioridade. Se há alguém que está no estado superior de autoridade diante de você, você já se apresenta a essa pessoa como devedor de reverência, porque ela está em um estado de autoridade maior do que o seu, ou maior do que o meu, de obediência, se ela tem uma autoridade maior, então ela tem que ser obedecido. Isso não é uma coisa que eu posso escolher querer ou não, isso é um mandamento e tem que ser assim feito. E de gratidão, porque se as pessoas exercem cargos de autoridade maior do que o nosso, nós temos que ser agradecidos a elas por isso, porque elas cuidam da ordem. Todo esse mandamento está diretamente ligado a essa palavra. Por que da autoridade? Por que Deus determina a autoridade? O princípio da autoridade, começando pela família, por causa da necessidade da ordem. Para que haja ordem, há necessidade da autoridade. Um lugar onde todas as pessoas são iguais, é um lugar onde provavelmente você vai ter problema de desordem relativo à falta de uma liderança, a falta de uma hierarquia, a falta de uma pessoa para conduzir, ou um grupo que conduz, e isso não é bom. A anarquia em qualquer lugar que se dá é trágico. Nós vemos isso na história dos juízes. Período de anarquia, que ninguém governava, foi um período difícil da história da igreja. Então, todas as pessoas que estão exercendo uma autoridade maior do que a nossa, né, imediatamente nós devemos a essas pessoas essas três coisas: reverência, obediência e gratidão. Pode passar. Qual é a base? Quais são as bases essenciais desse mandamento? Primeiro, que Deus ordena que a sua autoridade seja reconhecida, obedecida e celebrada nas múltiplas esferas das relações humanas. Nós vamos ver, e eu vou mostrar para vocês, que a autoridade de Deus está em tudo. Toda relação que envolve uma autoridade, alguém é superior a outro, isso implica diretamente ao que Deus é. Porque Deus, quando criou os seres humanos, Ele criou essencialmente diferente de si mesmo. Pelo menos no que concerne a sua divindade. Deus está acima dos homens, e os homens estão abaixo de Deus. Qualitativamente, Deus é maior e melhor do que os homens. Mesmo que nós temos a imagem moral dele em nós, Deus ainda preserva em si mesmo qualidades que nós não temos. Deus tem todo o conhecimento, e nós não temos. Então Deus é evidentemente superior a nós. E isso de Deus ser superior a nós, ele é uma prática, ou é uma situação que ele impôs também a toda a sociedade. Todos aqueles que detêm mais da autoridade de Deus está mais elevado dentre os homens, no que diz respeito à autoridade. Todos os homens são iguais, mas a autoridade, isso torna os homens diferentes. Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que a sua autoridade, que está em todas as áreas da sociedade, seja reconhecida. Não há autoridade que não venha de Deus. E se há um mau uso da autoridade, Deus punirá. Mas nós não podemos, em relação, só porque há uma má gestão de autoridade no mundo, nós não podemos, com isso, deixar de obedecer às autoridades. Não, porque toda autoridade vem de Deus. Então, a primeira base para esse mandamento de honrar pai e mãe é que Deus quer que a sua autoridade seja reconhecida. Por detrás da autoridade do pai e da mãe está a autoridade divina, porque Deus comunicou dessa capacidade, dessa possibilidade de que o homem exerça autoridade. É próprio dele, porque Deus exerce autoridade. Então Ele também quer que os homens assim também o façam, exerçam autoridades em todas as esferas em que atuam. Isso vem de Deus. O exercício da autoridade vem de Deus, porque Deus é soberano e tem toda a autoridade. Mas de toda a sua autoridade, Ele
outorga, né, aos homens a possibilidade de assim também agirem. Essa é a primeira base. Pode passar. A segunda é a natureza da própria relação. Essas relações que nós temos com as pessoas, seja dentro da nossa família, seja no nosso trabalho, seja diante de qualquer outro tipo de autoridade, quando nós vemos que há uma pessoa que dispõe de uma autoridade maior do que a nossa, imediatamente essa superioridade que essa pessoa possui de autoridade reivindica a submissão. Ou seja, nós imediatamente temos que nos colocar como submissos a ela. Eu tenho uma relação com um pastor. Eu sou uma ovelha, ele é o pastor do ponto de vista do cuidado da igreja que foi concedida a ele, né? Por responsabilidade dele. Imediatamente eu sei que ele está no estado de autoridade superior ao meu. Então eu devo por causa da relação que eu tenho com ele, não é uma relação pessoal, é uma relação de igreja, uma relação da fé, imediatamente me submeter a ele. Então, todos aqueles que estão diante do líder maior na igreja têm que se submeter, porque essa é a relação. Se você estiver no seu trabalho e você estiver conversando com o seu chefe, você não queira pensar que você está em pé de igualdade com ele, porque você não está. Ele exerce uma autoridade sobre você e imediatamente você tem que se submeter a ele. Essa é a ideia, porque não há autoridade que não venha de Deus. Exercício da autoridade é prática primeva e primeira do divino, de Deus. E Deus comunicou aos homens. Então, toda relação em que você perceber que há uma diferença de autoridade, se você estiver acima na autoridade, esta pessoa tem que te oferecer submissão. Agora, se você estiver abaixo nessa relação de autoridade, você estiver num nível menor de autoridade, você tem que exercer, né, imediatamente se colocar na condição de submissão. Cada um no seu lugar. A autoridade foi dada para ser obedecida. Nunca se coloque em pé de igualdade com uma pessoa que dispõe de uma autoridade maior do que a sua. Se coloque no seu lugar, nos coloquemos no nosso lugar. Quem tem autoridade exerce sobre o outro. Está em uma posição superior ao outro. Então, o outro imediatamente deve respeito, né, reconhecimento e submissão. Essa é a vontade de Deus. É exatamente assim que Deus se revela a nós. Se revela como soberano, né? E a nossa relação com Ele não é você, e aí, cara, né? Não é nada disso. É Senhor, considerando ser servo, pai, considerando ser filho. Então, ao longo da Bíblia, todas as relações, né, que foram dadas e todas essas figuras relacionais sempre foram dadas como Deus numa posição superior e os homens numa posição inferior. Nunca o contrário. Nunca nós senhores, né, e ele servo. Nunca. 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 Terceiro ponto. Na conveniência. Tendo em vista a ordem geral das relações entre Deus e o homem e a sociedade. A base desse mandamento, como eu acabei de dizer, é que Deus tem em vista a ordem geral. Para que haja ordem na sociedade, para que haja ordem dentro da igreja, para que haja ordem dentro da sua casa, precisa ser obedecido o princípio da autoridade. O superior domina sobre aquele que está no estado inferior. As pessoas são iguais, essencialmente, mas em questão de autoridade se diferem. Há pessoas que têm mais autoridade que outras. E isso vem de Deus. E isso é santo. E isso é para que haja ordem. Imagine se na sua casa todo mundo tivesse uma opinião diferente e todo mundo tivesse a mesma autoridade para fazer valer a sua opinião. Imagine como seria. Imagine aqui na igreja, se todo mundo fosse pastor, ou se todo mundo fosse apenas um membro e não exercesse um cargo de autoridade, e todo mundo quisesse fazer alguma coisa,
Se está todo mundo no pé de igualdade, na autoridade, complicou, porque aí ninguém vai poder questionar ninguém. Então, o princípio da autoridade é para que se mantenha a ordem em todas as esferas da sociedade. Se você tem um problema de autoridade dentro da família, esse problema ele vai acabar alcançando as outras áreas da sociedade. Certo, Jennifer? É que nós estávamos falando sobre isso ontem. Pode passar. O quinto mandamento, ele trata das relações de autoridade entre os seres humanos. O primeiro em ordem de importância é o dever dos filhos para com os pais. Depois da relação de autoridade de nós para com Deus, o próximo da fila da hierarquia das prioridades divinas seria esse: a nossa relação na condição de filho para com os nossos pais. Esse é o primeiro em importância no âmbito humano. E por isso o dever geral é incorporado nesse mandamento específico. O dever geral é: aquele que é maior tem autoridade sobre o menor, e aquele que é menor em autoridade deve submissão ao maior. Então, segundo esse mandamento geral, Deus colocou em ordem o primeiro e específico da relação humana. Honra o teu pai e honra a tua mãe. O que ele quer dizer com isso? O teu pai e a tua mãe, filho, está numa condição superior à sua, e você lhe deve honra. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Pode passar, Vinícius. Quando nasce uma criança no mundo, ela está totalmente impotente e dependente. Uma criança, seja qualquer criança, quando nasce, ela está exatamente como dissemos, impotente, né? Ela não tem poder para fazer praticamente nada, ou totalmente nada. Não tem nada que ela possa fazer por si mesma. Não tem nenhum tipo de cuidado que ela possa ter, não tem nenhum tipo de forma que ela possa preservar a sua existência. Ela está totalmente impotente. Uma criança, quando nasce, é totalmente impotente diante da sua realidade. E está numa condição de dependência. A criança, para que ela viva depois de que ela nasce, ela precisa, né? E depende do cuidado dos pais. Qualquer criança é assim. Todos nós que aqui estamos passamos por esse processo. E se não fosse o cuidado dos nossos pais, nós não estaríamos aqui agora, porque provavelmente teríamos morrido, como é o que acontece com muitas crianças, em que o pai e a mãe não dão o cuidado especial que essa criança precisa, e ela acaba vindo a óbito. Ou mesmo o pai e a mãe matam a criança ou dispensam a criança, como é o tipo de coisa que nós vemos hoje em dia. Então, a condição dessa criança é de impotência e dependência, né, diante dos seus pais. Os seus pais lhes são superiores em tudo. A condição dos pais é de poder. A criança é impotente, mas os pais estão empoderados. A criança, ela é totalmente dependente, mas os pais não. Os pais já estão no estado de independência, né? Tamanha independência que eles são capazes de prover, né, o necessário para um outro ser dependente que procede dele mesmo, que são os filhos. Então, além dos pais serem superiores em tudo, também eles são a fonte imediata de todo bem. Todo cuidado, todo carinho que você pode ter para uma criança recém-nascida provém da bondade dos pais, né? Então, a alimentação vem dos pais, o amor vem dos pais, os cuidados com a saúde vêm dos pais, as roupas que se vestem vêm dos pais, tudo procede dos pais, né? Que cuidam para que essa criança ela possa crescer bem, né? Dentro de todas as necessidades supridas que ela precisa. Então,
a relação do filho para com o pai começa assim. O filho não começa numa relação superior à dos pais, muito pelo contrário. Impotente e dependente. É assim que se inicia a relação dos filhos para com os pais. Pode passar. Uma analogia que pode ser com cuidado, que pode com cuidado ser empregada, é a relação entre Deus e o seu povo. Para que nós possamos compreender melhor a profundidade disso, vamos pensar no que aconteceu antes, que é a primeira relação de Deus e seu povo. Nós, como povo de Deus, como sua igreja, somos impotentes e dependentes. Eu acabei de dizer que nós não somos capazes, de obedecer os mandamentos. Nós somos impotentes diante desses mandamentos. E somos dependentes de que alguém faça isso por nós. E fazendo isso por nós, nos beneficie. Além de fazer aí o que nós não podemos fazer, essa pessoa, além de fazer essas coisas, ela tem que nos beneficiar. Foi exatamente o que Cristo fez. Nós, na nossa condição de impotência e dependência, Cristo cuidou de nós. Cristo cuidou da nossa redenção. Nós não temos nada a oferecer a Ele por todo o bem que Ele nos tem feito. O que temos nós a oferecer para Deus como recompensa por tudo aquilo que Ele nos fez? O que você tem a oferecer? Ninguém tem nada para oferecer. Não é possível oferecer, não há uma forma de criar algum tipo de compensação pelo que foi feito. Então, é reconhecer de que eu não poderia fazer nada por mim mesmo, eu era impotente e dependente, mas alguém fez isso por mim. Quando eu era criança, eu não podia cuidar de mim mesmo, mas alguém fez isso por mim. E o que eu tenho que fazer em relação a tudo isso? Reconhecer minha impotência, reconhecer minha dependência e, com um sentimento de reconhecimento, submissão e agradecimento, eu tenho que direcioná-los a Deus. Nós precisamos expressar a nossa gratidão para com Deus, porque nós estávamos numa situação de dependência, total. E nós não podemos fazer absolutamente nada por nós mesmos. Não poderíamos oferecer absolutamente nada a Deus. Mas Deus fez isso por nós. E nós temos que nos sentir agradecidos a Deus, por tudo que Ele fez por nós. Logo, é exatamente isso que se espera de um filho para com seu pai e para com a sua mãe. Que o filho reconheça todo o bem que o pai e a mãe lhe fez. Que o filho reconheça todo o bem que o pai e a mãe lhe fez. Esse princípio nós encontramos em Deus. E também encontramos nas relações dos seres humanos. Pode passar. Embora os deveres relativos de pais e filhos sejam os mesmos em essência, ou seja, o filho hoje é filho, mas amanhã ele é pai. Então, querendo ou não, ele vai passar pelas duas coisas. Então, ambos, tanto ele na condição de pai, quanto ele na condição de filho, vai ter que prestar reconhecimento, submissão e gratidão. Quando ele é filho, ele reconhece, se submete e gratifica seus pais, e quando ele for pai, ele vai receber igualmente estas coisas do seu filho. Essa é a relação perfeita. Embora isso não aconteça, mas essa é a relação perfeita que, pelo menos, do povo de Deus tem que acontecer. Algumas das relações foram modificadas por várias condições da sociedade. A Bíblia nos fala deste tema e nos mostra o que no mandamento é transitório, passageiro, e o que neste mandamento é variável, varia de uma sociedade para outra, e o que nesse mandamento é eterno. Honra teu pai e a tua mãe.
para que te prolongue os teus dias na terra. Este mandamento tem a essência do reconhecimento, da submissão e da gratidão, mas esse mandamento varia. Sua observância é universal, é válida nos dias de hoje, mas há uma certa variação das relações entre pai e filhos. E essas variações nós encontramos na Bíblia. Vamos dar uma olhada. Pode passar. Primeiro, no período patriarcal, o período dos patriarcas. Vamos pensar no período que termina ali no Monte Sinai, quando Deus ele concede a lei. Então vamos pensar do Sinai até o Gênesis, até no início, até no período da criação. No período patriarcal, o patriarca, né, o pai, ele era ao mesmo tempo pai, ele era o magistrado, ou seja, o juiz, e ele era o sacerdote da casa, né? Entenda sacerdote diferente do que é o sacerdócio cristão hoje, né? O sacerdote aos modos antigos, de oferecer sacrifícios, né? E, inclusive, nós estamos vendo casos de que, dentro de algumas crenças antigas e religiões, até mesmo os filhos eram os próprios sacrifícios, e eram os pais que lhes ofereciam. Mas vamos lá. Além do cuidado, amor, ele também era aquele que julgava segundo a noção de lei que possuíam naquela sociedade, e no que diz respeito ao seu sacerdote, ele oferecia sacrifícios pela sua família, assim como fez Jó. Então, o pai exercia a função de pai, também era o juiz que julgava as causas dentro da família, e ele também era o sacerdote, que apresentava sacrifícios diante de Deus, do Deus verdadeiro, ou das falsas crenças dos deuses, né, para com seus filhos. Nós temos o maior exemplo, que é Jó. Jó, ele exercia essas três coisas: ele era o pai, ele era o juiz dentro da sua família, e ele também era o sacerdote que oferecia sacrifícios pelos seus filhos, pela sua família ao Senhor. Nós temos ainda outros patriarcas em que nós vemos alguns atributos que eram próprios da figura do pai. Nós vemos Noé, quando ele amaldiçoou o seu filho, e quando ele amaldiçoou o seu filho, ele toma uma postura de juiz, porque ele lança uma maldição. Nós temos Abraão e Isaac, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, né? E ele toma uma postura de sacerdote. E nós temos no caso de Isaac e Esaú, que o pai dá a bênção ao seu primogênito, que não foi nesse caso, esse Esaú perdeu a sua bênção, né? Mas que existia uma relação paternal também entre ele e seu irmão. Então, na era patriarcal, o pai, ele era pai, sacerdote e juiz. Pode passar. Agora na lei, no período da lei, nós vamos pensar agora, a lei que foi dada no Sinai em diante, nós temos que a lei mosaica, ela investiu um poder ao pai que hoje já não lhe podem mais pertencer, bem como as leis relativas à relação de pais e filhos, que já não são mais aplicáveis. E aí nós temos os exemplos. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. Ainda é pecado, ainda é válido o mandamento, né? De que se você amaldiçoar seu pai e sua mãe, isso é um pecado. Isso é um pecado diante de Deus. Mas as imposições que a lei aplicava à quebra deste mandamento já não são mais obedecidos, já não estão mais valendo para a nossa sociedade e nem mesmo para a nossa situação na nova aliança. Então, na antiga dispensação, se o filho amaldiçoasse o seu pai, o filho naquele momento de ira, dissesse: eu queria que o meu pai estivesse morto, ou xingasse seu pai de algum tipo de maldição, ele seria morto. O seu pai comunicaria isso ao sacerdócio e ao governador, e eles imputariam a pena, matariam o filho. Hoje os filhos, a maioria deles, falam o que querem aos pais, xingam os pais de qualquer nome, né?
Se fosse nesse período, bastasse só a testemunha. Se o pai entregasse, era válido. Se o pai denunciasse, era válido. Agora, se alguma testemunha vir, não tinha o que fazer. Ele era imediatamente entregue à morte. Então, era levado muito a sério essa relação de pai para com o filho. E isso por exigência do Senhor. Foi Deus que instituiu essa lei aqui, tá? Pode passar. O outro exemplo, ainda na era mosaica, quem ferir o seu pai ou a sua mãe será morto. Encostou a mão no pai, encostou a mão na mãe, debaixo da lei mosaica, especificamente ao povo de Israel, a condenação era a morte. Era a pena capital. Praticamente todos os atos que são feitos contra a mãe e contra o pai eram de pena capital. Em Êxodo 21:15. Além desse, existem outros, tais como, se alguém tiver um filho, contumaz, é um filho contumaz e rebelde, são sinônimos, é praticamente a mesma ideia. Um filho rebelde, um filho indomável. Contumaz seria isso, um filho indomável e rebelde, que não obedece o pai e a mãe, e ainda que castigado não lhes des ouvido, os homens da cidade levarão ele para fora da cidade e lá o apedrejarão até que ele morra. E todo Israel vai ouvir isso e vai temer o Senhor. Porque o Senhor, teu Deus, é que ordenou este mandamento, que os filhos desobedientes e rebeldes sejam levados para fora da cidade, sejam apedrejados até que morra. E veja, pelos homens da cidade é a comunidade de Israel. É como se a comunidade olhasse para aquela ação do filho para com o pai e repudiasse aquilo de tal forma que exercesse o juízo. Hoje ainda nós repudiamos, né? As pessoas de bem, quando elas veem os filhos rebeldes e o relacionamento que elas têm com os seus pais, independente de qualquer coisa, é repudiado isso, né? Nós não aceitamos isso. É difícil você passar na rua e ver um filho querendo bater no seu pai e sua mãe e você ter a serenidade de não se envolver numa questão como essa. Se eu passar numa rua e ver um filho batendo numa mãe, eu imediatamente tomo uma postura para com aquele rapaz, né? Imobilizo ele e, se possível, tento dar uma mesma surra e dobrado, né? Esse é meu sentimento, porque é uma repulsa social, né? É óbvio, existem várias relações na sociedade, mas eu acho que qualquer pessoa que vê uma coisa dessa sente a dor do que é uma relação de hierarquia quebrada de um filho para com a mãe e para com o pai. Como eu disse, você olha lá atrás e vê aquele bebê que estava totalmente dependente, né? Naquela condição de necessitado, ter todos os cuidados para que no final da vida a gente tenha passar por isso. Eu já passei por isso, eu já vi isso, e me revoltei com isso, né? Mas eu não estou dizendo que vocês precisam intervir nessas coisas. Eu acho que, evidentemente, se eu passar por uma situação como essa, dependente mãe de quem for, eu acho que é importante a gente tentar, de alguma maneira, regular, pelo menos, o ambiente. Pode passar. Os pais, eles tinham o direito de escolher a esposa de seus filhos, de dar as suas filhas em casamento, e também podiam vender seus filhos como forma de pagamento de dívida. Determinado na lei mosaica por Deus. Nós não estamos falando de coisas absurdas, não. Nós estamos falando da ação drástica de Deus em relação ao pecado. O problema, irmãos, é o pecado. O problema não é Deus. Você pode pensar, essas leis são duras demais. Não, o pecado é sério demais. E é isso que nós não percebemos. E por causa da seriedade do pecado, temos uma lei tão dura. Então, quanto maior o pecado, mais dura precisa ser a lei. Porque precisa ser contido. Como que você precisa colocar um leão dentro de uma jaula e você precisa colocar um gatinho dentro de uma jaula.
e você tem duas jaulas, uma que é de um ferro maciço dessa grossura, e você tem aquele de varetinhas, que parece uma pequena gaiola. Julgai entre as duas, qual que você escolhe para o leão e para o gato? É exatamente isso. A dureza dos mandamentos está na situação pecaminosa do ser. Quanto mais pecado, mais mandamentos e mais culpado. É exatamente isso. A lei é essa. A lei ela foi dada, e o apóstolo Paulo diz, por causa das transgressões, Romanos capítulo 3. Tais sanções, né, já não existem, pelo menos não existem sobre uma nova aliança, mas ainda existem aí, principalmente no Oriente Médio. Pode passar. Na era cristã, as condenações do período patriarcal e da lei mosaica, eles não se aplicam à nova aliança. Então, aquilo que faziam na era patriarcal, as relações em que o pai era o juiz e o sacerdote, não se aplicam mais, né? Naqueles moldes não se aplicam mais no Novo Testamento. Nós que estamos em Cristo não podemos mais agir como os patriarcas, e nem podemos também agir como determinava a lei mosaica, porque a lei que Deus deu a Moisés foi para o povo de Israel, então não se aplica a nós. Nós não podemos, se os nossos filhos desobedecerem, matá-los, não pode, entendeu? Porque isso foi ordenado para aquela sociedade, e nossa sociedade e a aliança que nós pertencemos é diferente. Então, o mandamento ele se mantém inalterável, é obrigado a honrar o pai e a mãe, e não se atribui ao pai como era mais na antiguidade. Aquela autoridade que era outorgada ao pai foi transferida em parte para o Estado, e isso é bíblico. A autoridade que o pai tinha lá no patriarcado e na lei, agora pertencem ao Estado e pertencem à igreja. Veja, que a autoridade ela foi diluída. O mesmo ser, o mesmo homem tinha toda a autoridade. Agora, um pouco da sua autoridade está na mão do Estado e a outra parte está na mão da igreja. E o pai só ficou com a autoridade que é próprio da paternidade. A autoridade do juízo, né, do magistério, pertence ao Estado, e a autoridade eclesiástica sacerdotal pertence à igreja, do qual o pai participa. Pode passar. No Novo Testamento, as relações filiais também são orientadas por regras. No Novo Testamento, sobre uma nova aliança, para os que estão em Cristo Jesus, as relações dos filhos para com os pais também são orientadas por regras. E vejamos a primeira: filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1. E também nós temos um outro mandamento que está em Colossenses, que lhes obedeçam em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. O mandamento apostólico que está em Colossenses, ele enfatiza que nós temos que obedecer os nossos pais em tudo, mas esse tudo da obediência devida aos pais é tudo que diz respeito à esfera paternal, a esfera da autoridade do pai. Lembramos que a autoridade do pai, ela está diluída para o bem da sociedade e para a ordem. Parte da autoridade que o pai tinha agora está com o Estado, e a outra parte está com a igreja, né, do qual o pai faz parte. Pode passar. Os filhos, eles devem trabalhar inclusive para ajudar os seus pais enquanto estiverem debaixo do seu domínio. Tá? E isso é desde a antiguidade. Eu não estou falando de trabalho infantil, não estou falando de colocar o filho no semáforo, não é nada disso. Eu estou falando que os filhos, quando estiverem na condição de trabalhar, estiverem já na idade que podem trabalhar, estiverem legalizado o trabalho, estes têm que trabalhar e têm que colaborar com seus pais, trabalhar para ajudar os seus pais, trabalhar e compartilhar o recurso com seus pais, se não, entregar todo o recurso aos seus pais.
Irmão, mas isso é justo? Eu trabalhar e entregar todos os recursos aos meus pais? Sim, é justo. É evidente que é justo. Enquanto você estiver debaixo do domínio dos seus pais, dependente dos seus pais, você precisa cooperar e todo o seu trabalho, né, tem que ser voltado para o bem da sua família, para a colaboração, né, do bem-estar da sua família. Se nas relações entre pais e filhos, o pai recebe metade ou o pai deixa de aceitar o que o filho, né, pode oferecer pelo seu trabalho, isso é outra história. E também não estou dizendo que é errado, mas isso é justo diante de Deus e é a vontade de Deus. Então, enquanto estiverem embaixo do seu domínio, isso é percebido como prática comum nos dias de Jesus. Essa premissa em si, essa ideia, ela não difere da realidade que Deus, o nosso Pai, nos ordena trabalhar pelos interesses dele. Logo, esta relação serve de espelho para a submissão à vontade do Pai. Se nós, filhos de Deus, temos que trabalhar pelos interesses de Deus e essa é a vontade de Deus, também os nossos filhos que estão debaixo da nossa submissão, eles têm que trabalhar para o nosso bem-estar. Simples assim. Nós temos aí o exemplo, por exemplo, do irmão do filho pródigo e o próprio filho pródigo, que trabalhavam para o seu pai. Pode passar. Nós temos, para todos aqueles que obedecem à promessa, né, o mandamento, nós temos uma promessa, porque esse mandamento está condicionado à promessa. Se você obedecer o mandamento, Deus fará com que a promessa se cumpra na sua vida. Então, para que tudo te vá bem e que seja longa a sua vida sobre a terra, era uma afirmação direcionada ao povo de Israel? Sim, mas não é somente ao povo de Israel, pois essa cláusula também está em Efésios capítulo 6, 3. O apóstolo Paulo, quando ele foi exortar os Efésios, no capítulo 6, no versículo 3, inclusive os Efésios, em sua maioria gregos, né, ele cita o 5º mandamento e também cita a promessa. No capítulo 6, versículo 3, ele diz que para aqueles que honram o pai e a mãe, né, eles também serão beneficiados, eles terão longa vida, uma vida próspera na terra. Mandamento divino. Logo, essa promessa é universal, assim como o mandamento. Se honrar o pai e a mãe é um mandamento universal, a promessa também tem que ser. Para todas as pessoas que cumprirem o mandamento, que honrarem o seu pai e a sua mãe, eles são também dignos de receber a promessa que está condicionada ao mandamento. Pode passar. Agora nós temos também, dentro dessa relação de autoridade, a relação agora do pai para com o filho. Falamos do filho para com o pai, de obediência, submissão, de reconhecimento, gratidão, e agora nós também devemos verificar as relações na era cristã, a nossa era, né, que os pais devem para com seus filhos. Assim como os filhos têm uma obrigação de honrar aos seus pais, também os pais possuem alguns deveres em relação aos seus filhos. Primeiro, e a vós, pais, não provoquei em vossos filhos a ira. Efésios, no capítulo 6, versículo 4. Todas as vezes que eu ouvia esse mandamento, me vinha a lembrança, às vezes que eu perturbava meu filho, né? Perturbo meu filho, ao ponto de ele ficar nervoso e bravo, né? O mandamento não está dizendo isso, não tem nada a ver com isso. Se alguém entendia o mandamento dessa forma, não é isso, né? O mandamento está dizendo o seguinte, que nós excitamos em nossos filhos a ira devido ao abuso da nossa autoridade. Quando nós usamos a nossa autoridade de maneira indevida, acredite ou não, os filhos, eles percebem que estão sendo injustiçados, né? Por causa do mau uso. Alguns ainda não têm a capacidade, principalmente os mais pequenos, eles não têm a capacidade de discernir. Às vezes, fazemos coisas para os bens dos nossos filhos e eles choram, eles ficam magoados, mas fazemos para o bem. E eles não têm o discernimento ainda de entender que é para o bem.
mas às vezes também nós erramos, né? E aí, esse é o ponto central. O fato de eu errar, eu não posso usar da minha autoridade, da minha superioridade em relação ao meu filho, para ocultar esse erro. Eu preciso reconhecer que eu, dentro dessa relação, estou errando. E regular isso, porque as pessoas reagem à injustiça. E essa ira, ela se dá quando nós usamos a nossa autoridade de maneira equivocada. Isso pode acontecer, claro, porque nós erramos. Às vezes nós exercemos um tipo de reação, ou um tipo de atitude, e voltamos atrás. Fazemos isso em todas as áreas da vida. E também, às vezes, fazemos isso dentro das relações com os nossos filhos. Nós não podemos usar a autoridade que Deus nos deu de maneira errada, nem em relação aos nossos filhos e nem em outra área da vida. Então, na condição de pai, o abuso da autoridade é mal, é errado. Deus, ele tem autoridade soberana sobre nós, né? Mas por exemplo, ele não nos obriga a crer. Pelo menos eu entendo que isso não acontece, né? Embora eu também tenha dúvidas em relação a isso. Deus, ele tem a sua forma soberana de fazer as coisas, mas Deus dá a liberdade para as pessoas escolherem, né? Fazer o bem ou não. Então, essa relação, ela também é passada aos pais e aos filhos. Por exemplo, a falta de amor, o filho ele vai sentir isso vai trazer ira ao coração. A injustiça, a parcialidade, quando você trata, por exemplo, um filho melhor do que o outro, o filho vai sentir isso e pode ficar irado, e isso se dá por causa do mau uso da autoridade. Parcialidade é uma marca distinta, aonde há parcialidade em qualquer lugar, que a autoridade está sendo mal utilizada. Se você tem um lugar onde pessoas são beneficiadas em detrimento de outras, em prejuízo de outras, né, e um grupo ou outro é mais beneficiado, há um equívoco de autoridade, algum problema na autoridade está sendo exercida, porque não pode haver parcialidade. O apóstolo Tiago falou isso. Se entrar um irmão com roupas, né, andrajosas, né, e você dizer a ele, assenta-te aqui, e entrar um rico na vossa comunidade e você dizer, assenta-te à minha destra, né, naquela posição de destaque, de autoridade e de glória, você não fez distinção entre eles? Então, há um erro de autoridade, e Tiago ele estava alertando em relação a isso. Então, não pode haver parcialidade, tem que ter imparcialidade, né? O que diante de Deus, falta de amor, injustiça, parcialidade, diante de Deus constitui pecado. Então, esse aí é um primeiro dever dos pais para com os filhos, Efésios capítulo 6, versículo 4. Não podemos excitar em nossos filhos a ira devido ao nosso mau uso da autoridade que Deus nos deu. Pode passar. Segundo, criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Disciplina aqui e instrução são sinônimos da mesma coisa. A ideia do apóstolo Paulo é que o fundamento para a educação do filho e também do recém-chegado à fé é a palavra de Deus, a doutrina do Senhor. Então, se há para ser instruído, tem que ser instruído na palavra. Se é para ser repreendido, é para ser repreendido por causa da quebra da palavra. Então, o fundamento aqui para a relação do pai para com o filho tem que ser a palavra de Deus. O pai, ele não pode, por exemplo, corrigir o seu filho por uma coisa que Deus não aprove, né? Vou dar um exemplo disso. Um pai, por exemplo, pode pedir para seu filho contar uma mentira para alguém. E se o seu filho não fizer isso direito, ele pode vir a repreender o seu filho. Mas veja, ele está repreendendo o seu filho porque o seu filho não conseguiu mentir quando ele precisou que ele mentisse. Então, se você pensar que o filho só pode ser repreendido na doutrina do Senhor, imediatamente quando você vai fazer uma repreensão ao seu filho, e você entender que aquilo não está conforme a vontade de Deus, primeiro Deus, depois os homens, e esse princípio vai ser soberano sempre em tudo,
você vai ver que isso que você está exigindo do seu filho é contrário à vontade de Deus. Por isso que a instrução do filho e a instrução do novo nascido na fé precisam ser no Senhor, precisam ser na doutrina do Senhor, que é a palavra de Deus. A ênfase na doutrina se dá, pois a educação moral e espiritual do homem é mais do que necessária para manter-se nos caminhos do Senhor. Não cabe ao Estado fazer a educação espiritual, né, nem mediá-la, e sim aos pais / igreja. Os pais em primeiro lugar, né, porque eles pertencem aos filhos, e a igreja, entendendo que o pai participa da igreja. Então, logo, pais, a autoridade paterna e a autoridade da igreja é a mesma autoridade, só que em níveis diferentes. O fundamento é a Bíblia, mas o pai tem mais autoridade porque o filho lhe pertence, e a igreja vai mediar e observar isso. Pode passar. Agora nós já estamos chegando ao fim, ainda falando dessa autoridade, que é a autoridade que possui o mandamento e a abrangência do mandamento, nós temos também esse mesmo mandamento, ele se aplica a outras áreas, como a obediência aos magistrados civis. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por eles, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Nós estamos falando aqui do exercício da autoridade do maior para com o menor. E o Estado, ele está acima da sociedade. Nós temos filosoficamente a ideia de que o Estado representa a sociedade, a autoridade do Estado é a autoridade dada pela sociedade. Isso é tudo filosofia, porque na prática, a máquina do Estado passa por cima da gente e exerce a sua autoridade soberanamente. E nós estamos à mercê do Estado. É a grande realidade que a filosofia ela é linda, mas na prática as coisas não são bem assim. Mas querendo ou não, os homens podem utilizar incorretamente a autoridade divina, né? Mas isso não é um pretexto para nós deixarmos de obedecer. Infelizmente, ou felizmente, segundo a vontade de Deus, nós estamos debaixo da autoridade do Estado. E o Estado governa sobre nós. E nós devemos submissão ao Estado, submissão voluntária, né? Entendendo que a autoridade do Estado é a autoridade de Deus. O Estado, e hoje, vamos pensar no nosso país, ele é representado por políticos. E você pode pensar, se toda autoridade vem de Deus, então esses políticos estão lá porque Deus colocou? É claro que não. Quem colocou foram as pessoas e o próprio sistema, o próprio Estado se recoloca na condição de Estado, por isso se mantém sempre soberano. Mas Deus não colocou essas pessoas lá, a autoridade de Deus é que está lá, é diferente. Deus não colocou Hitler no poder, a autoridade que Hitler tinha, que ele utilizou para o mal e matou os judeus, era a autoridade que Deus dá a todos os governos. Mas infelizmente, homens maus utilizam mal a autoridade divina para matar, para destruir, para se enriquecer, né? E para os seus projetos de poder. Essa é a realidade. Mas nós temos que entender que em tudo isso, a autoridade que eles têm é divina, vem de Deus. Eles pagarão muito caro por isso, mas nós precisamos nos submeter a essas pessoas. Pode passar. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo ensina que toda autoridade vem de Deus, a autoridade dos pais sobre os filhos vem de Deus, a autoridade do patrão para com o empregado vem de Deus. Por que vem de Deus? Porque antes de qualquer coisa estava em Deus. A autoridade da igreja para com os seus membros vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Segundo, que os magistrados ou os representantes dos governos civis são ordenados por Deus. Essa ordenação não é uma eleição dessas pessoas, a colocação delas lá,
mas o cargo de governo é instituído por Deus. Terceiro, que quando você resiste, imediatamente você está resistindo a Deus, porque eles têm autoridade divina e possuem um cargo que foi divinamente instituído, que é o cargo de governo. Então, todas as vezes que nós resistirmos a um determinado governo, quando ele está governando para o bem, nós estamos resistindo ao próprio Deus. É como nós estivéssemos dizendo: Deus, não aceitaremos a sua autoridade. É exatamente isso que fazemos. Nós vemos que ao longo da história, muitos governantes tentaram governar para o bem, né? E muitas pessoas resistiram, fazendo de tudo para que esses governantes não governassem, entendeu? E acham que isso ficou impune, mas resistiram à autoridade de Deus. Resistiram à autoridade de Deus. Não é a autoridade que esses homens têm. Eles não são homens de Deus. O que é de Deus é a autoridade que eles estão utilizando, que eles estão investida. E, por último, ainda o princípio de Romanos 13, do 1 ao 5, que devemos prestar obediência, total obediência, a menos que leis sejam criadas que vão contra a vontade de Deus. Quando isso acontecer, o princípio maior é obedecer primeiro a Deus, depois os homens. E isso se aplica em todas as relações. Todas as relações que se desequilibrarem e se forem colocadas entre obedecer Deus ou homens, sempre obedeça a Deus. Pode passar. Por último, a obediência à igreja. O princípio de obedecer aos superiores também se aplica à igreja. O Novo Testamento regula nossa relação com Deus por meio de sua instituição sagrada. Obedecei os vossos pastores, submetei-vos a eles, porque eles velam, cuidam por vossas almas. Hebreus capítulo 3, 7, também temos referências no versículo 17, temos também o poder constituído da igreja que está em Mateus no capítulo 18, 17. Pode passar. A igreja visível é uma instituição divina. A igreja, como nós vemos, é instituída por Deus. Jesus Cristo, estando aqui na terra, instituiu a sua igreja, iniciando pelos 12 apóstolos, mais uma comitiva de discípulos, e ele ordenou que a sua igreja existisse como igreja. E nós temos aqui nos textos que essa igreja foi comprada com o sangue de Jesus, ela foi instaurada no mundo com o sangue de Jesus, ela foi capacitada para viver neste mundo pelo poder do Espírito Santo. Logo, é divina, vem de Deus. A igreja é de Deus, vem de Deus, diretamente ordenada por Deus. Sua existência está diretamente ligada a Deus. Assim como a luz sai do sol, a igreja vem de Deus. Todo o poder eclesiástico procede de Deus. Todo o poder que hoje o pastor, por exemplo, exerce, vem de Deus, não é dele. O poder está com ele, está sob responsabilidade dele para o bem. E esse poder vem de Deus. Então, se ele usar o poder que vem de Deus para o bem, a igreja cresce. Se todos os pastores fizerem isso, a igreja cresce, a igreja é abençoada. Quando usam o poder de Deus e a autoridade que eles possuem para o bem. Todas as prerrogativas, todas as atividades, bem como os demais cargos, também estão fundamentados na Bíblia e possuem autoridade divina. Assim como o pastor tem autoridade, o presbítero tem autoridade, o missionário tem autoridade, o diácono tem autoridade, em graus diferentes, e aí nós instauramos a ordem, porque se todo mundo tiver a mesma autoridade, a desordem impera, né? E por último, a prerrogativa da igreja, e aqui eu não coloquei todas, mas algumas, é que a igreja deve ensinar, prestar culto, discipular e disciplinar. São prerrogativas próprias da igreja, que está ainda no 5º mandamento, e que a igreja, nessa condição de superioridade, ela tem que exercer a sua autoridade diante dos membros de Cristo, e todos eles devem se submeter a ela. Pode passar. Só para a gente fazer, só para a gente dar procedimento, esse aqui é o último slide, nós paramos por aqui. A autoridade do Pai está relativa e diretamente ligada aos assuntos que são próprios do filho. Então, ao cuidado do filho, ao amar o filho, às relações com sua esposa, essa é a autoridade do pai.
aquela autoridade que o pai não tem mais, que agora o Estado tem, de punir o filho. Não estou falando de correção com vara. Correção nos filhos são mais do que necessárias, precisam ser feitas, para que as verdades sejam salientadas. Agora, punir com penas capitais não pode. O pai não pode, por exemplo, criar uma cadeia dentro de casa e trancar o filho lá e prendê-lo, porque essa é uma prerrogativa estatal. O pai não pode exercer pena de morte sobre o filho, porque essa é uma prerrogativa estatal, é uma autoridade que está com o governo. O governo não pode interferir na autoridade que é do pai, mas o pai também não pode interferir na autoridade que é do governo. Assim como o pai, por exemplo, não pode chegar em casa e dizer: olha, eu vou servir Santa Ceia hoje para vocês aqui em casa, vocês não vão precisar ir na igreja. Não, porque o pai não tem essa autoridade. Essa autoridade é a autoridade da igreja, que o pai tinha lá no patriarcado. Quando Jó, ele sacrificava os seus filhos, naquele período era válido, mas depois, com a instauração da lei, já não podia, porque os sacrifícios eram feitos por um grupo específico, no local específico, e era tudo regrado. Então, aquilo que é a autoridade do pai, aquilo que é do Estado é do Estado, e aquilo que é a autoridade da igreja. O pai não pode chegar em casa e falar assim: olha, quem ainda não batizou? Enche a banheira aí que eu vou fazer o batismo. Não pode, porque essa é uma prerrogativa de autoridade específica da igreja. Por isso que eu disse que, para que haja harmonia e para que haja perfeita instauração dos poderes, precisam ser observados segundo a palavra de Deus. E finalizamos aqui dizendo que a obediência ao 5º mandamento é a fonte de toda ordem, fixa essa palavra, familiar, social e espiritual. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos.